Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar aqui com uma temática a respeito dessa questão do messianismo de Jesus e a deturpação que fizeram a respeito nos Salmos 22, tá? Lembrando que este material aqui, ele vai estar aí disponível. Quem quiser adquirir este material pode estar adquirindo aí, tá? Esse material vai estar disponível para vocês aí. Hoje, o que nós vamos tratar aqui, pessoal? Hoje nós vamos tratar justamente da problemática que envolve o Salmo 22. Muitas pessoas pegam esse Salmo 22 para dizer o seguinte, que esse transpassado aqui seria Jesus. Mas será mesmo que o Salmo ele fala a respeito de transpassado? Porque o que acontece aqui? O Salmo vai dizer o seguinte, ó: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Aí muitos pegam essa expressão para falar o seguinte: aqui está falando de Jesus, porque está falando que os transpassaram as mãos e os pés dele. Então está falando justamente de Jesus. Em hebraico nós vamos ter a expressão que sefabuve, que sevavune, kelavim, adat, mereim, rikifune, kari, yadi, veragelai, que significa justamente essa expressão que eu li para vocês. Então a expressão que nós vamos estar analisando é essa expressão aqui, ó, Kaari, tá? Essa expressão Kaari, o vocábulo Kaari, ele tem um significado que é traduzido como leão, tá? Ele significa leão. Seu equivalente em assírio é aria, etiópico arve, com significados de besta selvagem ou leão, tá? Ari ou arie, leão, essas são as duas das 7 palavras que são traduzidas como leão no Antigo Testamento. Não há diferença demonstrável entre os dois, assim. 1 Reis 10:19 refere-se aos leões decorativos Araiot, pelos braços do trono de Salomão, para os 12 leões mencionados no versículo seguinte, que é 1 Reis 10:20. Tá? Então o que acontece? As pessoas pegam essa palavra, essa expressão, transpassaram, só que na verdade essa expressão transpassaram-me, o certo está no texto, não é transpassaram-me, mas seria leão, que aí ficaria aqui, ó: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, ou seja, leões as mãos e os pés, ou leão nas mãos e os pés, tá? Então seria essa questão aí que traiu o texto. Deus é comparado a um leão que quebrou os ossos de Ezequias e similarmente nas lamentações anônimas. O leão, no entanto, pode se tornar o caçador de leões contra aqueles que perseguem Israel como um leão. Esta é uma figura de linguagem natural para designar os inimigos de Israel, uma imagem de orgulho, força e rapacidade, tá? Mas, novamente, Deus pode enviar leões contra os leões. Nos Salmos de Lamento, os inimigos do escritor são frequentemente descritos como leões, tá? Então é uma figura de linguagem, tá? Utilizada aqui no texto e não necessariamente significa transpassado, tá? Significa justamente leão. No Novo Testamento, Satanás é descrito como um leão que ruge, mas mesmo ali ele é superado pelo leão da tribo de Judá, conforme Apocalipse 5:5. O impulso aqui não é a ferocidade, mas a realeza. De onde os autores tiraram que o salmista seria transpassado? De onde que eles tiraram essa expressão transpassado? Que também nem denotar transpassado denota, se você for parar para poder analisar essa questão do texto, tá? Vai falar assim, ó, nós temos o texto grego que vai trazer assim: roti ekuklosan, me kines poloi sinagoge, ponereumeno, periescon me horixan, queiras mulcai podas. Então essa seria aí a expressão no grego. No grego nós temos essa palavra queiras, tá? Que é o vocábulo traduzido como transpassaram, com significados de mão, escrita, mão, dedo, braço, mão de Deus ou de Cristo, mão de anjo, poder, hostil, tá? Essa que seria a expressão. Essa palavra grega é usada para o vocábulo hebraico yad, tá?
mão, poder, monumento, eixo, espiga, ficar, de lado, parte, tempo. O significado primário desse substantivo é a parte terminal do braço usada para realizar funções da vontade do homem. Este termo é empregado literalmente para a mão do homem que faz funções normais de trabalho, boas ou más. A frase em ou sob a mão de alguém transmite autoridade envolvendo responsabilidade, cuidado e domínio sobre alguém ou alguma coisa. Está vendo como que muda o sentido? Porque se você fala de cães e leões, e ele está fazendo uma associação aos inimigos ali, então quer dizer que ele está falando que ele estava sob o poder dos inimigos. E você veja que Israel ele estava sob o poder de vários governantes aí que eles consideravam como inimigos. Síria, Assíria, Babilônia, os gregos e etc. e tal. Tiveram tantos outros aí na história. Então por aí você vê como que funciona essa questão, que não tem nada a ver com uma crucificação, tá? Transmite autoridade envolvendo responsabilidade, cuidado e domínio sobre alguém ou alguma coisa. Um pode estar sob a custódia dessa autoridade. Nas cartas de Amarna, a glossa cananeu Badiu significa em sua mão. A humanidade deve ter o resto da criação sob seu domínio. A autoridade de Sara sobre Agar, a de José sobre a casa de Potifar, a de Moisés e Arão sobre Israel e a de Davi sobre Arã são todos expressos por esta frase, tá? Yahvé deve ter autoridade sobre nossas vidas. A mão simbolizava poder ou força também, tá? Deuteronômio 32:3 descreveu a perda de poder de Israel, dizendo que as suas mãos se foram. A mão de Moisés foi usada de forma pungente para retratar o poder nas pragas contra o Egito. O uso mais notável dessa metáfora é a transmissão do poder de Deus. E 1 Crônicas 29:12 declara que na mão de Yahvé há poder e força. Sua mão não é curta ou fraca, ou seja, mais poderosa. A mão também é utilizada como posse, né? Também é utilizada como submissão. E uma vez que a mão esteja associada a essa questão de poder sobre alguém, os autores da Septuaginta interpretaram que o salmista seria transpassado, o que futuramente seria interpretado de forma equivocada pelos cristãos como sendo Jesus. Então, ou seja, foi pela Septuaginta que veio essa expressão de transpassar. Mas o hebraico, ele traz justamente essa questão aqui, ó. Ele traz o vocábulo cari, que o vocábulo significa leão, tá? Não tem nada de transpassado no texto, ou seja, deturpar o texto para poder aparentemente denotar Jesus. O salmo é uma oração pelo socorro de Deus. O salmista inicia o salmo questionando a memória de Deus em socorrê-lo, tá? Está lá no versículo 1 e 2, onde ele apela à paciência, relembrando dos antepassados do povo que tiveram experiência semelhante. Versículo 3 ao 5. Diante de tanto sofrimento e angústia do salmista, o mesmo menciona os inimigos ao redor e sua incredulidade em seu Deus o livrar desse sofrimento. Versículos 6 ao 8. A continuação da descrição do capítulo se desenvolve na associação que o salmista faz a respeito de seus inimigos semelhantes a animais ferozes, como o apetite de lhe devorar. Verso 12 e 13. Então, ou seja, ele faz toda uma analogia, ou seja, assemelha seus inimigos a animais, e você veja que o versículo 17 ele fala justamente dessa questão, tá? Essa angústia vivida pelo salmista e ao seu grau em que ela chegou, podemos ver em suas declarações que ele se assemelha a uma água que se derramou. Então, ou seja, o salmo não fala nada mais do que isso, do que uma libertação que o salmista esperava em Deus, que estava demorando a acontecer, e ali ele estava comparando seus inimigos a animais ferozes. Ou seja, a palavra transpassou nem mesmo existe no texto, mas necessariamente é o vocábulo cari, que significa leão, tá? Então fica aí esse vídeo de hoje para vocês. Não deixa de comentar no vídeo o que vocês acharam desse conteúdo. Compartilha a mensagem e se inscreva aí no canal, pessoal. É rapidinho, vai aí, se inscreve. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. No mais, eu agradeço vocês por terem ficado comigo aqui até o final. Desejo um grande abraço a todos, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.